Pessoal, a gente vai falar sobre direito penal, nessa área do direito que vai regulamentar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, correto? Nessa grande área do direito que vai estabelecer quais são as condutas tipificadas como crime e as sanções que serão aplicadas a esse agente infrator, aquele que cometeu o crime. Essa área do direito está inserida no ramo do direito público. A gente sabe que o direito é dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público regulamenta as funções que são as relações jurídicas que são travadas pelo ente público, em sua maioria. Não existe uma divisão absoluta entre direito público e direito privado. Esses dois ramos eles se complementam e existem situações nas quais o Estado vai estabelecer, vai travar uma relação jurídica, vai estabelecer, por exemplo, um contrato no qual vai ser regido pelo direito privado. Então não existe uma divisão absoluta, mas eu posso, a grosso modo, estabelecer que o direito público regulamenta as relações jurídicas travadas pelo ente público. E a área do direito penal está inserido dentro desse grande ramo do direito público. Porque quem tem a prerrogativa de estabelecer, quais são as condutas tipificadas como crime? Quem pode punir o agente infrator? O Estado, correto? Por essa razão, gente, esse conceito de direito penal, vocês estão vendo que está em verdinho aqui no manual. Quem conhece o manual já sabe, O que está em verde responde até 100 questões dos últimos 6 anos. O que está em amarelo responde até 200 questões. E o que está em vermelho responde a 300 questões ou mais. Vocês já sabem, já conhecem, sabem disso. Então, conseguem ver aí nesse material que eu deixei gratuito para vocês. Beleza, conceito de direito penal. A área do direito, que vai o quê? Regulamentar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, no sentido de garantir uma convivência pacífica e harmônica entre os cidadãos, estabelecendo quais são as condutas tipificadas como crime e estabelecendo quais são as sanções que serão aplicadas àquele agente infrator, aquela pessoa que cometeu aquele crime. Esse direito penal, a gente pode ser classificado em direito penal subjetivo e direito penal objetivo. Direito penal subjetivo, quando vocês veem essa palavra subjetivo, gente, sempre. Subjetivo vem de sujeito. Aí você pensa, direito penal subjetivo, relacionado ao sujeito. Que sujeito? Quem? Aquele que tem a prerrogativa de punir o agente infrator. Quem tem a prerrogativa de punir aquele criminoso? O Estado. É o Estado que tem a prerrogativa de estabelecer quais são as condutas que serão tipificadas como crime e é o Estado que pode o quê? Punir aquele agente infrator, beleza? Então, o direito penal subjetivo está falando do Estado, da prerrogativa que o Estado tem de punir o agente infrator. E o direito penal objetivo está falando do objeto. Qual que é, gente? O conjunto das normas, das normas penais que estabelecem quais são os fatos tipificados como crime. Esse ponto tem que saber. De vez em quando cai na prova aí, direito penal subjetivo, direito penal objetivo. Direito penal subjetivo está ligado ao sujeito, a quem tem a prerrogativa de punir o agente infrator. Quem tem a prerrogativa é o Estado. Direito penal objetivo está ligado ao objeto, às próprias normas penais. Beleza, prof. Agora, gente, o direito penal também é classificado em conformidade com 3 aspectos. Aspecto formal, aspecto material e aspecto sociológico. Direito penal segundo o aspecto formal. Quando você vê essa palavra formal, em qualquer prova, formal, vem de formalidade. Vem de formalidade do quê, prof? Formalidade da lei. Então, direito penal, segundo o aspecto formal, é o conjunto de normas penais, as leis penais, correto? E direito penal, segundo o aspecto material, pessoal, nesse caso eu estou ligada à matéria, às condutas humanas que são reprovadas, correto? As condutas que são tidas como condutas ilícitas. E direito penal sobre o aspecto sociológico é aquela definição que contempla o direito penal como uma forma de controle social. O direito penal estabelece quais são as condutas tipificadas como crime para controlar a sociedade, garantindo uma convivência harmônica, uma convivência pacífica, no sentido de que há uma tutela dos bens jurídicos. Se alguém ofender, por exemplo, a vida, ele vai ser punido, correto? No sentido de garantir uma convivência harmônica. Eu sei que vai ser punido se aquela pessoa cometer um crime, correto? Esses são os aspectos que você tem que saber. Além disso, é muito importante, eu dei uma questão sobre isso hoje, entender o direito penal do fato e a teoria do direito penal do autor.
Pessoal, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do direito penal do fato para responsabilizar alguém pela prática do crime. Quando eu vou penalizar alguém, né, punir alguém pela prática de um crime, eu tenho que verificar se aquela pessoa cometeu o fato. Se ela sim cometeu aquela conduta, se ela realizou a conduta tipificada como crime, correto? Então, o fato, esse direito penal do fato, é utilizado para fins de responsabilizar alguém pela prática de um crime. Para eu te responsabilizar pela prática de um crime, eu tenho que verificar se você cometeu aquele crime, se você cometeu aquele fato. Então, o direito penal do fato é utilizado para fins de responsabilização penal. E o direito penal do autor, por sua vez, leva em consideração as características pessoais do autor, o histórico do autor, se ele é reincidente, se ele não é, qual que é a personalidade dele, qual que é a conduta social que ele adota. Prof, qual que é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Já falei com vocês. Para responsabilizar alguém pela prática de um crime, eu tenho que verificar se aquela pessoa cometeu o fato, se ela cometeu o crime, para responsabilizar. Agora, existem aspectos do direito penal do autor que são aplicados no ordenamento jurídico brasileiro? Sim. Quando o juiz for definir a pena, for estabelecer o regime de cumprimento, questões aí relevantes, ele vai analisar o histórico daquele agente. Ele vai analisar se aquela pessoa é reincidente, qual que é a conduta social daquele agente que cometeu aquela conduta, correto? Então, ponto importante, vocês vão sempre confundir isso, não confundam, porque isso hoje estava numa questão que eu mandei para vocês no feed. Eu coloquei a seguinte questão: um assassino foi lá e queria matar uma pessoa, Joelma. Joelma estava dormindo, né? Ele achou que Joelma estava dormindo. Joelma estava lá, quietinha, ele achou que ela estava dormindo, foi lá e disparou uma arma. Ele queria matar a Joelma. Só que, de fato, gente, depois verificou-se que Joelma já estava morta. Já estava morta, ela teve um ataque cardíaco. E aí? Aquela pessoa vai ser responsabilizada pela morte da Joelma? Não. Haja vista que no ordenamento jurídico brasileiro adota-se a teoria do fato, pessoal, a teoria do direito penal do fato. Para responsabilizar alguém pela prática de um crime, aquela pessoa tem que ter sido responsável por aquele fato. Ele foi responsável pela morte da Joelma? Ela já estava morta. Então, ele não é autor do fato. Se ele não é autor do fato, eu não posso responsabilizá-lo, correto? Trata-se de um crime impossível por impropriedade do objeto. Ele queria matar alguém que já estava morto. Vocês estão entendendo? Gerou muita dúvida, muitas pessoas erraram. Mas por que então, professora, que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Esse é um crime impossível porque ela já estava morta. E além disso, aquela pessoa não vai ser responsabilizada porque ela não foi a autora do fato. E a gente sabe que para responsabilizar alguém no ordenamento jurídico brasileiro pela prática de um crime, aquela pessoa tem que ser o quê? Tem que ser aquela que realizou a conduta, que é responsável pelo fato. Na situação, ele foi responsável pela morte da Joelma? Não. Ela teve um ataque cardíaco. Ele não foi responsável pela morte da Joelma. E a gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro adota-se o direito penal do fato para responsabilizar alguém. Para eu responsabilizar alguém, a pessoa deve ser autora do fato, responsável por aquele fato. E ele não é nesse caso porque ela já estava morta. Trata-se de um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Aquela pessoa já estava morta em razão de um ataque cardíaco. Beleza. Você já explicou pra gente que no ordenamento jurídico brasileiro adota-se a teoria do direito penal do fato para responsabilizar alguém pela prática de um crime. Agora, professora, você falou também que existem alguns aspectos da teoria do direito penal do autor que são adotados também no ordenamento jurídico brasileiro. Sim, pessoal, o direito penal do autor leva em consideração características pessoais do autor. Leva em consideração isso. Quais são as situações nas quais, por exemplo, o juiz, o aplicador da lei penal, vai analisar as condições pessoais do autor, do agente criminoso? Quais são as situações? Por exemplo, quando ele for definir o regime de cumprimento, quando ele for definir o quantum da pena, aí ele vai analisar se aquele autor é reincidente, qual que é o comportamento social dele. Ele vai analisar características do autor. Então, para fins de prova,
O direito penal brasileiro adota a teoria do direito penal do fato para responsabilizar alguém. Agora, para fins de aplicação, definição do regime de cumprimento, são levadas em consideração características pessoais do agente. Então, é levado em consideração aspectos da teoria do direito penal do autor. Beleza? Todo mundo entendeu? Tá sem som? Tá sem som, gente? Tá sem som? Posso continuar? Posso continuar? Pode continuar. Então tá, vamos lá. Pessoal, conceitos importantes que você sempre tem dúvida, que eu vou dar um macete aqui para ninguém esquecer. Gente, definição aí de direito penal, criminologia e política criminal. Direito penal são as normas penais. As normas que vão tipificar condutas, né? Condutas ilícitas, condutas o quê? Que estão violando algum bem jurídico indispensável ao convívio harmônico em sociedade. Criminologia, o GIA, gente, de criminologia, economia, geometria, tá ligado a uma ciência, correto? Ao estudo, né? O estudo, por que aquele crime aconteceu? Como podemos prevenir, correto? O estudo, uma ciência, lembre-se do GIA, do finalzinho que tá ligado a uma ciência. E política criminal, por sua vez? Gente, política, né? Tá ligada a governo, essa palavra política tá sempre ligada à autogestão, correto? Aos programas de governo. Política da saúde, política de educação, política, o que o Estado pode fazer para prevenir crimes? O que o Estado pode fazer para que o direito penal seja mais eficaz? O que o Estado pode fazer para punir de fato o criminoso? Correto? Uma política que é diferente, são as condutas, os programas que o Estado vai desempenhar para, então, tornar o direito penal mais eficiente. Esses conceitos vocês confundem muito, mas esse macete aí do GIA vai ajudar vocês. Criminologia, economia, lembre-se que é uma ciência. Beleza. Pessoal, funções do direito penal. Função mediata e função imediata. Função mediata, né, é garantir um controle social. Quando não existia o direito penal, se você aí, por exemplo, machucasse meu filho, eu ia lá e machucava o seu. Olho por olho, dente por dente. Isso é uma vingança privada e a vingança privada tende a cometer excessos. Então, para evitar esses excessos, existe o direito penal, correto? Só que uma função mediata do direito penal também é controlar o próprio Estado. O Estado tem a prerrogativa de punir aquele agente infrator. Entretanto, esse poder de punir não é absoluto. Encontra limitações. O Estado tem que garantir o quê? As garantias fundamentais, o devido processo legal. Então, o Estado não pode usar esse poder de punir de qualquer forma. Ele não pode cometer arbitrariedades. E o direito penal, então, existe para limitar o poder de punir do Estado, sim, correto? E a função imediata do direito penal é o quê? A gente proteger os bens jurídicos que são mais importantes para a sociedade, indispensáveis para o convívio em sociedade. Prof, quando você fala que o Estado tem alguns limites, né, o poder de punição, né, do direito penal que o Estado tem, encontra alguns limites. Sim, gente. Limite quanto ao modo. O Estado pode punir o agente infrator, pode não, deve punir aquele que cometeu um crime. Entretanto, ele tem que respeitar garantias fundamentais, o devido processo legal. Ele tem série de limitações, ele tem que respeitar essas garantias fundamentais, beleza? Além disso, limitações quanto ao território, quanto ao espaço. Gente, no artigo 5º do Código Penal, tá o princípio da territorialidade temperada, né? Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes que foram cometidos no território brasileiro. A gente sabe algumas questões de extraterritorialidade que eu vou falar depois com vocês, mas em regra, então, há um limite espacial, correto? De território. Além disso, um limite quanto ao tempo. O Estado não tem poder eterno de punir alguém que cometeu um crime, né? Existe o Instituto da Prescrição, que também limita o poder do Estado de punir o agente infrator. Tá fácil demais, né? Outro ponto que eu quero falar com vocês que não dá para não saber. Ai, que bom, gente. Que bom. Tá sem som? Tá sem som, gente? Coisa engraçada. Muita gente escutando e outras pessoas não. Pessoal, vamos lá. Algumas questões importantes.
Diferenciação de dois conceitos que podem te confundir na hora da prova. Direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Direito penal substantivo, substância, tá falando das próprias normas, do conjunto de normas penais. Voltou o som, tá? Conjunto de normas penais. Direito penal adjetivo está falando da aplicação dessas normas penais, como é que elas vão ser aplicadas, né? É o próprio direito processual penal, que trata sobre a aplicação das leis penais, beleza? Outro conceito importante, direito penal objetivo, direito penal subjetivo. Eu já falei, tô falando de novo. Pessoal, direito penal subjetivo está ligado ao sujeito. Sujeito, que sujeito, prof? Que sujeito, gente? Aquele que tem a prerrogativa de punir o agente infrator. Quem vai punir o agente infrator? O Estado. É o Estado que tem a prerrogativa de punir o agente infrator. E o direito penal objetivo, gente? Aí tá falando do objeto. Qual que é o objeto, gente? Qual que é o objeto? São as próprias normas penais. Beleza? Não confunda esses conceitos. Eu falei de muitos conceitos aqui. Vou fazer um bate-bola para vocês aqui no finalzinho. Mas não confunda esses conceitos. Outro ponto importante é o direito penal simbólico, que é aquele direito penal do terror, né? Que cria um símbolo, que cria para nós, né, nosso povo, uma sensação de segurança, mas que é um mero símbolo, né? Por exemplo, gente, quando o Estado agrava uma penalidade, ou, por exemplo, lembrei de um exemplo. Em 92 aconteceu aquele homicídio, né, da Daniela Pérez, pelo Guilherme de Pádua, que era ator da Globo. E a mídia explorou muito aquela situação. Em razão daquela comoção, né, da mídia, da sociedade, aquele homicídio o homicídio qualificado foi entendido como crime hediondo, né, aumentando a penalidade, né, a severidade de penalização quanto à prática daquele crime. Entretanto, não necessariamente, de fato, essa mudança implicou numa diminuição da prática daquele crime. Isso cria tão somente um símbolo que dá para nós uma sensação de segurança. Ah, tá vendo? A penalidade ficou mais severa, mas de fato isso não necessariamente diminui a incidência daquele crime. É um mero símbolo. A gente fala que é o direito penal do terror. Beleza? Vocês entenderam esse conceito? Entenderam esse conceito? Vamos lá, gente. Fontes do direito penal. Eu não falei do direito penal do inimigo. Pessoal, posso falar também inimputabilidade, não sei se vai dar tempo. Pessoal, existem algumas pessoas, né, que pela prática as condutas que elas realizam, elas são tidas como inimigos da sociedade, segundo essa teoria, né, do direito penal do inimigo. E essas pessoas não teriam as garantias processuais, as garantias fundamentais que as outras pessoas possuem, haja vista que elas são vistas como inimigas da sociedade. O ordenamento jurídico brasileiro não adota essa teoria, por isso que eu não falei, mas pode cair na prova. Então já fica sabendo aí, tá bom? Pode cair na prova. Fontes do direito penal. Pessoal, nós temos fontes materiais e fontes formais. Poder de polícia, nossa, a aula aqui é de penal. Pessoal, fonte material. Quem tem a fonte material de produzir as normas penais? Quem pode produzir as normas penais? O Estado. Prof, mas o Estado, qual ente federado especificamente tem a competência de legislar sobre a matéria penal? A União. A União tem a competência de legislar sobre matéria penal. Entretanto, está no artigo 22, parágrafo único da Constituição, que estabelece que lei complementar pode estabelecer que os Estados possam legislar sobre matéria específica relacionada ao direito penal. Tá bom? Isso mesmo. Além disso, fonte formal. Vem de formalidades da lei. Pessoal, fonte formal primária é a lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito que pode o quê? Instituir crimes. Pode estabelecer que uma conduta é tipificada como crime, correto? Pode instituir crimes e estabelecer sanções, beleza? E a lei em sentido amplo? Aí eu estou considerando todas as normas, né, princípios, né, que envolvem a matéria de direito penal. A lei em sentido amplo não vai instituir crime. Quem institui crime é a lei em sentido estrito. Aí você me pergunta, prof, a Constituição, né, é fonte do direito penal?
Mas, prof, a Constituição, na hierarquia das normas, ela está aqui em cima. E a lei, em sentido estrito, está aqui embaixo, prof. Por que a Constituição não cria crimes? Por quê? Porque, pessoal, o processo de alteração da Constituição existe um quórum qualificado, é um processo mais moroso. E a gente sabe que em matéria penal, né, em razão das mudanças da sociedade, exige-se uma certa agilidade, correto? Para estabelecer que determinada conduta é tida como crime. A gente está vendo hoje com a internet, estão surgindo diversos crimes, correto, que estão surgindo em razão das mudanças que estão acontecendo. E em razão desse fato, e sabendo que a Constituição exige um processo mais demorado para ser modificada, a Constituição não é utilizada para quê? Para instituir, para estabelecer os crimes, ok? Além disso, pessoal, tratados internacionais sobre direitos humanos, né? Eles são fontes nas quais emanam os direitos humanos a categoria de bens jurídicos que são tutelados pelo direito penal. Os direitos humanos são tutelados pelo direito penal? Sim. Jurisprudência, gente, são fontes secundárias, né? Porque, em regra, uma decisão de um juiz isolado, ela não gera efeitos erga omnes, né? Ela gera efeitos entre as partes no processo. Salvo no que diz respeito à súmula vinculante, a decisão de mérito proferida na ação direta de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, aí são outras situações nas quais vocês vão saber em outras aulas. Que bom, gente, muito obrigada. Princípio, gente, eu fico... às vezes eu preciso da energia de vocês, sabe, assim, às vezes eu preciso. Gente, quando a gente faz coisas boas e ajuda as pessoas, a gente fica tão mais feliz. É sério, assim, às vezes eu tô assim, num dia normal, eu faço uma live, eu fico tão feliz, é tão gostoso. Eu espero poder fazer a diferença, viu? Que bom, que é maravilhoso. Que bom, gente, que bom. Fico feliz demais. Princípios, né, gente? Orientações normativas é a base, é o princípio, né? É a base da matéria. E os atos administrativos também são fontes do direito penal. A gente vê muito ato administrativo quando eu estou diante de uma lei penal em branco. Lei penal em branco. É aquela lei que está em branco. Aquela lei que carece de uma complementação, né, para sua aplicação. A gente sempre fala da lei de drogas, mas é porque é um perfeito exemplo, né? A lei de drogas estabelece que é vedada, é crime, utilização, venda de drogas, e aí fala dessa forma, né? Vou ler para vocês. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, integrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com a determinação legal, é crime. Mas o que é droga? Falou assim, olha, não posso vender, não posso importar, não posso... Mas o que é droga? Pessoal, o que é droga? A lei não estabelece o que é droga. E aí vem um ato normativo que vai estabelecer quais são as substâncias que são entendidas como droga. E esse ato normativo, ele vai ser modificado na medida em que surgem novas drogas, né? E a gente fala que essa é uma lei penal em branco, é uma lei que carece de um ato normativo que especifique quais são as substâncias entendidas como droga. É uma lei que precisa desse ato normativo clarificando aquele conteúdo, né? Estabelecendo quais são as substâncias tidas como droga. Pessoal, vou fechar essa aula com as características da lei penal. Primeira característica, exclusividade. Pessoal, a lei penal estabelece o quê? Quais são as condutas tipificadas como crime e quais são as sanções penais que serão aplicadas, né? Respectivas, correto? Um beijo para o Will de Recife. Além disso, gente, imperatividade. Se acontecer um crime, se alguém foi lá e cometeu aquela conduta, né, tipificada como crime, o Estado deve punir. Deve. Imperatividade. Impõe, né? O Estado deve punir, correto? Deve aplicar a legislação penal. Impessoalidade. Pessoal, a lei penal, ela é abstrata e aplicada a fatos futuros, né? Não existe uma lei penal que foi instituída para tipificar a conduta da Gabriela no dia tal como crime. Não. A lei penal é impessoal, correto? Se dirige a todos. Além disso, gente, não existe crime se não houver lei anterior que assim
o defina. Se eu compro uma bicicleta hoje, comprei uma bicicleta, não é crime, comprei a bicicleta. Vem uma lei amanhã e fala que comprar bicicleta é crime, eu vou ser punida? Não. A lei penal atinge fatos futuros. Hoje, comprar bicicleta não é crime. Se amanhã virou crime, ó, eu que não vou ser punida. Prof, como é que funciona a aplicação da lei penal? Pessoal, qual que é a lei penal que vai ser aplicada? A lei penal vai ser aplicada, né? Aquela que estava vigente na data em que ocorreu o fato criminoso. Se você praticou um crime hoje, a lei penal que vai ser aplicada a você é a lei penal que está o quê? Vigente hoje, perfeito? Ao tempo da ação, teoria da atividade. Beleza? Aquele macete, luta, né? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade, hein, gente? Lutar. L de lugar, U de ubiquidade. T, o que, gente? T de tempo do crime, A de teoria da atividade. O tempo do crime, então, determina qual que é a lei que vai ser aplicada. Prof, mas se, por exemplo, olha só, situações aqui. Eu quero mostrar para vocês. Eu não mostrei muito o manual para vocês, porque eu deixei esse capítulo gratuito, né? Espero que vocês tenham feito o download. Pessoal, se vir uma nova lei, né? Uma nova lei. Eu estou sendo processado, julgado pela prática de um crime. Mas vem uma nova lei que beneficia a minha situação. Essa lei retroage ao passado? Sim. Se gera um benefício? Sim, ela vai retroagir ao passado. Outra situação, pessoal, abolitio criminis, né? Quando um determinado delito deixa de ser tipificado como crime. Eu fui condenada por um crime que depois ele deixou de ser crime. Depois aquela conduta deixou de ser crime. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser absolvida. E todas as consequências jurídicas em razão daquela condenação que eu sofri vão desaparecer. Abolitio criminis, né? Aboliu aquele delito, beleza? Nessa situação eu também tenho esse benefício. Agora, prof, se uma lei nova prejudica a situação do réu, ela vai retroagir ao passado? Não. Se ela prejudica, ela vale dali para frente. Ok? Prof, e numa situação em que eu tenho uma lei temporária, né? Uma lei que estabeleceu, por exemplo, que durante 30 dias seria crime fumar cigarro. E aí, eu fumei cigarro durante aqueles 30 dias. Mas já passou, prof, já passou, a lei não tem mais vigência, já passou. Eu vou ser punido? Vai. Porque no caso em que eu tenho uma lei temporária, a lei temporária rege os atos praticados durante a sua vigência. Se você fumou durante a vigência daquela lei temporária, você vai ser punido sim. Ainda que essa lei não tenha mais vigência, ainda que já tenha passado um tempão, mas você vai ser punido sim. Beleza? Salvo, é claro, no que tange a prescrição. Se houver prescrição, você não vai ser punido. Pessoal, vamos fazer um bate-bola rapidão? Vocês pegaram aí, gente? Vocês pegaram aí esse capítulo? Eu ia mostrar para vocês uma novidade, uma nova plataforma que eu disponibilizei para os meus alunos. Agora, tem dois meses, eu acho, uns 3 meses. Mas eu decidi manter esse segredinho, mostrando uma outra oportunidade. E eu sei que muitos de vocês aí estão um pouco perdidos, estão sem saber. Tem muita gente querendo participar de um desafio que eu propus. E eu vou fechar essa aula explicando esse desafio. Mas antes de falar do desafio, vamos relembrar conceitos importantes. Vamos lá. Direito penal, gente, a área do direito que regulamenta o quê? Que protege os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Tipifica as condutas definidas como crime e estabelece quais são as sanções. O direito penal subjetivo está falando do sujeito, de quem o quê? Tem o poder de punir aquele agente infrator. E o direito penal objetivo está falando do objeto, das normas penais. Diferenciação entre direito penal, criminologia e política criminal. Direito penal são as próprias normas penais, criminologia, a ciência que estuda a criminalidade, e política criminal são as ações do governo que são utilizadas para tornar o direito penal mais eficaz, né? Para tornar mais eficaz o direito penal. Pessoal, o direito penal do fato é adotado no ordenamento jurídico
brasileiro para responsabilizar alguém pela prática de um crime. Se a pessoa for condenada, né, gente, se ela for o quê? Acusada da prática de um crime, ela deve ser responsável por aquele fato, ela deve ter praticado a conduta tipificada na lei. Agora, o direito penal do autor também é utilizado no que tange a aspectos ligados à definição do quantum da pena, do regime de cumprimento, né? Nessas etapas, o juiz vai considerar características pessoais daquela pessoa para definir alguns aspectos relativos a essas definições, né? Da pena, do quantum da pena, do regime inicial de cumprimento e etc. Pontos importantes ainda que eu não posso deixar de falar: características da norma penal. Exclusividade, imperatividade, impessoalidade e generalidade. A lei penal é direcionada a todos os indivíduos. Fonte do direito penal, fonte material, é o Estado que produz as normas penais, né, através da União. Além disso, fontes formais, lei penal em sentido estrito, né, gente, que pode criar, né, incriminar condutas, estabelecer os crimes. Lei penal em sentido amplo, a Constituição, tratados internacionais, princípios, atos normativos que vão estar relacionados aí à lei penal em branco. Mas, pessoal, para fechar essa aula, eu quero falar com vocês aí sobre o desafio de 21 dias. Ah, você vai fazer, que bom. Gente, como é que funciona o desafio de 21 dias? Muito obrigada, Lari, muito obrigada. Gente, como é que funciona o desafio de 21 dias? Eu vi que vocês, eu estou trabalhando com os meus alunos do coaching e eu vejo que o que falta muitas vezes é motivação, né? Aquela questão de continuar todo dia, vocês estabelecerem metas para vocês mesmos e cumprirem aquelas metas. Isso é muito complicado, é muito difícil. Todo dia renovar a sua motivação. Além disso, como a matéria é muito extensa, os alunos se perdem. Eles nunca sabem o que é mais importante para fins de prova. E muitas vezes eles se perdem estudando a matéria e deixam de focar no que é mais importante, que é a resolução de questões. Em razão desse fato, né, e analisando, todo mundo fala que 21 dias é o tempo necessário para criar um novo hábito. Seguindo essa lógica, eu estabeleci um desafio de 21 dias. São 6 dias para estudar direito administrativo, 6 dias para constitucional, 9 dias para penal. Os alunos terão acesso ao meu WhatsApp pessoal, os alunos que participarem desse desafio. São 6 dias de administrativo, por exemplo. Eu estabeleci hoje o cronograma. Por exemplo, no primeiro dia, que é segunda-feira que vem, eu vou enviar para vocês audioaulas completas, né? Completas, o mais completo possível, né? Para não ficar muito cansativo e para tornar a matéria mais simples, para mostrar o que é mais importante. Vou mandar audioaulas, por exemplo, do capítulo de Noções Gerais de Direito Administrativo, Princípios e Organização Administrativa. E vou preparar um simulado que vai para vocês. Vocês vão receber, então, as audioaulas, as aulas e os simulados. Todo dia, no final das aulas, depois de assistir às aulas e fazer o simulado, vocês vão encaminhar para mim o percentual de questões que vocês acertaram. Todo esse percentual vai ser utilizado para criar um status report, que vai mostrar para vocês o que vocês sabem mais, o que vocês estão com mais dificuldade, onde que vocês precisam intensificar, considerando aí o concurso que você está sonhando, o cargo que você tanto quer, considerando as estatísticas que eu fiz com base de mais de 50 mil questões, considerando todo esse trabalho que eu fiz há muito tempo, a minha metodologia, tudo isso eu mesma, falando as audioaulas para vocês, vou mandar para vocês nesses 21 dias. São 6 dias para esgotar a matéria de direito administrativo. Todos os dias eu tenho aulas, audioaulas, e todos os dias eu tenho simulados de questões. Todos os dias. E vocês me encaminham aí quantas questões vocês estão acertando. 6 dias para administrativo, 6 dias para constitucional e 9 dias para penal, porque é parte geral e parte especial. Todo dia tem simulado, no total são 5 mil questões, né? Cada áudio é sobre um capítulo da matéria. Então eu tenho um áudio sobre licitações, outro áudio sobre contratos, outro áudio sobre intervenção, outro áudio sobre Constituição Federal, outro áudio sobre direito, crimes contra a vida, lesão corporal. Então eu tenho um áudio para cada capítulo. Para participar disso, gente, para como ser meu aluno, vocês sabem que as vagas do meu material, né, estão esgotadas do manual. Eventualmente a gente está até liberando algumas para alguns alunos, porque algum boleto não foi quitado, mas a gente não consegue atender mais pessoas nesse momento. Então, em razão disso, esse trabalho vai ser feito totalmente pelo WhatsApp. Para participar, entre em contato com a minha equipe no número 319-8821-8889. Vocês devem estar se perguntando como participar, qual que é o valor. O valor é muito baixo, gente, perto desse benefício. Eu estou fazendo isso porque eu me sinto realizada em poder ajudar vocês,
nessa troca que a gente tem. Me faz muito feliz. E quando vocês me falam, ai, você transformou minha vida, eu fico feliz demais. Dá sentido à minha vida, dá sentido ao meu trabalho. Meu trabalho é muito importante, né? Pra mim, eu separo no meu dia muitas horas para trabalhar, porque me faz muito feliz, eu adoro me sentir assim. E vocês são parte desse trabalho, buscando aí uma transformação. Eu sei que muitos estão desanimados, eu sei que vocês não entendem, eu sei que se vocês acham difícil, eu quero mostrar que não é tão difícil. Eu quero fazer com vocês essas questões, são 5.000 questões em 21 dias, com aulas da matéria toda, direito administrativo, constitucional e penal. O valor é extremamente promocional, porque essa é a primeira situação, a primeira turma que eu tô fazendo, mas o número de vagas vai ser limitado porque eu não quero enlouquecer, né? Imagina um monte de gente me mandando mensagem o dia inteiro, não consigo trabalhar, né? Então vai ser limitado o número de vagas. Áudio de quanto tempo? Tem 40, 1 hora, por exemplo. Áudio de licitações vai ter 1h20, né? 1h30. Qual o número? 31 988 21 8889. Alguém pode anotar para mim, gente? 31 988 21 8889. E aí as matrículas estão sendo feitas, a gente lançou hoje, o desafio começa na segunda-feira. Então provavelmente a gente vai encerrar, eu não sei ainda quantas pessoas já se inscreveram, tá bom? Ai, que bom! Que bom, gente, e olha essa frase da Lari Salgueiro. Pessoal, eu não sei, mas assim, desde que eu comecei a fazer um trabalho que muda a vida das pessoas, um trabalho que ajuda muita gente, parece que veio uma energia tão boa pra mim, que isso é fatos comprovados. A minha vida melhorou muito desde que eu sou professora, e principalmente desde que eu sou professora online, que eu acho que eu atinjo um número maior de pessoas. E eu até vi uma frase hoje, muito interessante. Quer ser admirado? Faça algo relevante. Se você quer atenção, pare de reclamar, choramingar, falar que não dá certo, que isso só mostra o quanto você é chato. Porque tem gente que chama a atenção do outro pelo lado ruim, né? Pelas reclamações, pela negatividade. E tem gente que chama a atenção do mundo, né? E cria energias boas através do lado bom da vida, né, gente? Que é trocar. Né? Eu tô trocando aqui com vocês. Tem algo que eu sei e que vocês estão precisando. Então isso é uma troca, né? Isso é uma troca. É lógico que tem uma contraprestação também financeira, né, gente? Porque todo mundo tem que sobreviver. Mas existe uma troca muito além, uma troca, como ela falou, de energia, que traz coisas, assim, pra vida da gente. Eu, assim, eu já cansei de falar, mas, assim, mudou minha vida, sabe, assim, é muito bom, nossa, é bom demais, o bem que eu faço, quando vocês falam que eu faço bem pra vocês que me fazem bem, sabe, assim, vocês que me fazem bem, eu que tô ganhando. Então tá, gente, alguém anota pra mim, 31 988 21 8889. Pessoal, é possível sim, não é tão difícil não, sabe, assim, mentira, é difícil sim, e é difícil porque é resistência, né, dia após dia continuar estudando, dia após dia, por isso que esse desafio, eu entendo ele como uma imersão, um intensivão comigo, cumprindo meta, você vai ter um status report. É uma imersão nesse conteúdo. Gente, são 3 matérias essenciais. Direito administrativo e constitucional cai em todos os concursos. Direito administrativo, constitucional e penal. É uma imersão em 3 conteúdos muito importantes. Um beijo grande pra vocês. Quero começar a gostar de estudar. Gente, eu amo estudar. Eu amo estudar mesmo. Assim, eu não fico uma semana sem ler um livro novo. Eu não fico uma semana. É muito gostoso. Sabe, assim, eu não consigo, tipo... Ai, gente, o que você quer fazer? Sabe, o que você quer fazer quando você estiver à toa? Você quer ficar vendo televisão? Assistindo? Você não quer, certo? Então, se às vezes você não tá com dinheiro ainda, você não tá com condição
né? De viajar, de passear, de fazer coisas diferentes que vão acrescentar na sua vida. Coisas que acrescentam. Gente, não tem nada que acrescenta mais do que aprender. É muito interessante aprender. É muito interessante estudar. Eu sou de uma curiosidade incrível. Então, pra mim, assim, quando eu fico pensando como é que eu vou passar uma dica pra esses meninos, pra esse pessoal lembrar dessa matéria. Gente, eu tenho que pesquisar tanto. Qual a principal dica para ser aprovado? Disciplina. Disciplina é a principal dica. Para ser aprovado na vida. Disciplina é um ato de amor próprio, né? Eu tenho a disciplina todos os dias. Gente, eu não gostava de exercício físico. E aí, ano passado, vocês já acompanharam a minha vida um pouquinho, eu morava nos Estados Unidos. E lá todo mundo fazia um exercício. E eu falei, ai meu Deus, vou ter que fazer isso, né? Tipo assim, vou ter que fazer. E aí eu comecei a acordar. Eu acordava de 6 horas da manhã pra academia. E eu achava aquilo ali, assim... Antes, no Brasil, eu achava aquilo ali o fim da picada. Quando eu cheguei lá, gente, 6 horas da manhã, todo mundo correndo, malhando, aquela alegria. Aí, de 7 horas, já tinha parado de malhar, você já ia tomar um café, aquela maravilha. Eu falei, meu Deus, disciplina é um ato de amor próprio. Porque propriamente assim, eu não quero acordar e malhar. Agora, eu sei que me faz bem. Então, hoje em dia, eu anotei o meu desafio de 21 dias. Eu fiz um desafio para mim, no qual todo dia eu acordo e vou malhar. Porque eu adoro depois, né? Mas acordar e malhar? Não, mas me faz bem. Então, você que quer alcançar aprovação, você precisa ter um ato de amor próprio. Quando você começa a estudar, é um saco. Ai, sentar aqui e estudar é um saco. Agora, se você estabelecer a sua meta, cumprir, quando você acaba a meta, é tão gostoso. É tão bom. Você aprendeu aquilo ali, você se sente mais inteligente, você se sente foda, você se sente o cara. Você começa a acertar as questões. Você fala, eu tô no lugar certo, no caminho certo. Eu vou acabar com essa prova. Eu vou passar. Então, gente, disciplina é um ato de amor próprio. As pessoas pensam que disciplina é fazer o que elas não querem fazer. Ou eu faço o que eu não quero 1 milhão de vezes. Só que o que eu não quero é uma ilusão. O que eu não quero naquele momento. Porque o corpo nosso é preguiçoso. A gente é indolente. Sabe, é preguiçoso, a gente é preguiçoso. Eu acho que eu não quero. Mas quando eu faço, eu que determinei que eu quero... Não fui eu que estabeleci a minha meta. Eu quero passar. Quem estabeleceu? Então, como é que eu falo que eu não gosto, não quero estudar? Eu já sei que é necessário estudar para passar. Estudar está alinhado com o que eu quero. Então... Quando eu pensar, mas eu não quero estudar, o seu corpo que é indolente. Porque querer, no fundo, você quer. Você quer. Você quer passar. Então, disciplina, né? Fazer o que a gente não quer fazer naquele momento. Naquele momento. É um ato de amor próprio. É você se amando um pouquinho. Na vida, gente, eu aprendi com muitas situações. Ainda tô aprendendo, sabe? Assim... Várias horas eu caio, levanto. No Instagram não aparece, né? Mas a gente cai e levanta. Eu tô aprendendo, mas todas as vezes que eu começo a desleixar do meu amor próprio, a minha vida começa a desandar. Então, por exemplo, se é terça-feira, eu queria estar comendo agora brigadeiro, sentada, vendo televisão. Naquele momentaneamente ia ser gostoso o brigadeiro, a televisão me distrair dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus objetivos. Mas eu tô aqui, trocando energia com vocês. Eu tô aqui fazendo alguma coisa que eu acredito que seja muito boa. Eu tô aqui porque vocês precisam, eu preciso de vocês, é uma troca. Então, pra mim, a disciplina de fazer o que tem que ser feito é um ato de amor próprio. Eu vou sair dessa live muito mais feliz do que eu comecei. Eu vou sair satisfeita. Eu vou ficar com sensação de dever cumprido. Que gostoso, que delícia. Então, gente, disciplina é ter amor próprio. É gostar da gente.
Acordar amanhã cedo e ir malhar é gostar de mim, não é verdade? É gostar de mim. Porque eu queria até ficar deitada, momentaneamente. Depois a sensação de ter ficado deitada horas e horas me dá um enjoo. Porque eu não produzi. Disciplina é um ato de amor próprio. Então, disciplina é a maior dica que eu posso dar para você ser aprovado. Disciplina. Faça o que tem que ser feito em prol do seu objetivo. Ame o que você quer. Ame a si mesmo. Você é merecedor. E tenha coragem, sabe, gente? Todos nós conseguimos alcançar. Eu falei para vocês no áudio, eu mandei um áudio para vocês, que há 3 anos atrás, antes de começar a ser professora, eu tinha uma vida totalmente tranquila, né? Eu não venho de família rica, eu não tive uma situação favorável, né? Durante a minha adolescência, eu trabalho desde os meus 15 anos, e foi maravilhoso, porque isso me deu uma consciência, eu tenho uma consciência, gente, de que eu me viro, mas eu, assim, lógico que pode acontecer um acidente, né? Eu posso, sei lá, gente, acontecer alguma deficiência física, né? Que possa me tornar inviável. Mas, se não acontecer nada, eu tenho uma confiança em mim. Pra mim, esse problema, tipo assim, profissional, financeiro, se eu tiver, eu me viro. Por quê, gente? Porque eu acho que eu vivi uma trajetória difícil, que eu construí uma resiliência, eu construí uma força que me traz uma confiança grande, né? Não foi fácil, não é porque eu sou foda, não. Tudo é construído, gente. Ninguém é foda. Todo mundo construiu a fodice, né? Não existe isso, entendeu? Não existe. Salvo algumas pessoas geniais, né? Ninguém é foda, todo mundo constrói. E aí eu contei pra vocês no áudio, assim, que a minha vida, aí depois, quando eu passei no concurso público, eu comecei a ganhar cargos e mais cargos, eu fui muito valorizada no governo, e eu tava numa situação assim, gente, eu tava com 28 anos, e eu ganhava 15 mil, algo assim, eu ganhava 15 mil, e pra mim, assim, meu salário vai aumentar, tem progressão, promoção. Ai, pra que eu vou ficar atrás de mais dinheiro? Eu não tinha aquela ambição, né? E eu também, realmente, assim, pra quê? Sabe, assim, eu não tinha aquela coisa, tipo, aquela ambição, assim, de acumular. E nunca foi realmente o meu objetivo. Aí, eu lembro que o meu objetivo virou um objetivo. E assim, gente, vou contar um lado da prof que vocês não conhecem. A prof sempre foi uma mulher que namorou. A prof era aquela menina apaixonada. Sempre estava apaixonada. E sempre estava namorando. Tipo assim, a vida inteira. Não que seja ruim, é maravilhoso. Mas assim, a prof sempre estava namorando. E naquela época eu fiquei solteira. E eu tinha 28 anos, eu era uma mulher solteira. Né? Eu tinha dinheiro, mas pra quê? Faltava um namorado. Gente, faltava... Olha a mulher. Olha a mulher. Algumas meninas vão se identificar. E aí, eu ficava choramingando, porque eu tava sem namorado, assim, tipo... Gente, e era pouco tempo, viu? Vocês acham assim? É que eu sou muito intensa. Isso é bom e ruim. Eu sou muito intensa. Se eu sofro demais. Se eu tô feliz também, é uma explosão. Aí, muito intensa. Sou geminiana. E aí, eu tava super mal com isso, não sei o quê. Eu falei, não sei o quê. Eu, tipo, tava apaixonada por um ex que não tinha dado certo. Sabe aquela coisa, sofrendo por amor? Aí, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? E eu tava assim, pra quê? Eu não quero fazer concurso. Não preciso, já ganhei bem. Ai, sabe aquela coisa, gente? Pra quê? Por quê? Sabe? E eu já tinha passado por tantas dificuldades financeiras. Eu já tinha visto minha mãe passar por tantas coisas. Eu já tinha visto a minha família com tantas dificuldades. E eu tava ali choramingando por causa de namorado. Sendo que, gente, que o amor a gente não procura, né? O amor acontece. Mas tá, vou contar pra vocês. Aí eu falei assim, gente, onde que eu vou? O que eu vou fazer? Já sei, eu vou estudar fora. Eu nunca tive condição de fazer um intercâmbio, eu nunca tive dinheiro pra fazer intercâmbio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intercâmbio, né? Assim, eu nunca tive condição financeira, vou fazer um intercâmbio, vou estudar fora. Aí eu tinha feito
antes uma prova do PMP. A prova do PMP é Project Management Professional. É uma prova que você faz para ser gerente de projetos. E no governo do estado de Minas, eu queria ser gerente do projeto e eu queria ser gerente do projeto da Copa do Mundo. Era um projeto muito grande e eu fui gerente desse projeto. E para ser gerente, eu queria fazer essa prova para me dar autoridade. E aí não tinha ninguém tinha passado nessa prova no governo, uma pessoa tinha passado nessa prova, e aí eu fiz a prova e passei. Nessa época, eu já tive essa ideia do meu livro desde 2010, desse livro com estatística, não sei o que eu já estava fazendo questão, resolvendo questão. Aí eu entrei em contato com esse material para fazer essa prova, tinha um material específico. Nesse material, a gente trazia umas frases poderosas. Aí eu estudava aquelas frases e via que elas eram cobradas nas questões. Eu já tinha tido a ideia das estatísticas em 2010. Já estava respondendo questões. E aí eu conhecia as frases poderosas. Vou te contar como é que os pontos vão se ligar nessa história. Beleza. Aí por causa dessa prova que eu passei, eu fui aceita na Universidade de Stanford. Fui estudar. Fui estudar na Universidade de Stanford. Tava lá estudando e tudo, não sei o que. Foi maravilhoso, porque meu mundo abriu, né? Assim, meu mundo abriu porque eu vi a minha realidade muito, já conquistei meu cargo, já tô no concurso, já dava aula, minha vidinha tá toda certa. Quando eu cheguei em Stanford, eu lembro que meu professor, eu falei assim, eu quero muito uma bolsa para fazer mestrado aqui. Aí ele falou assim, olha, querida, o seu currículo é muito ruim. E aí eu tinha feito assim, gente, eu formei na Universidade Federal, na Fundação João Pinheiro, mestrado, passei no concurso. Eu falei, como assim muito ruim? Seu currículo é muito ruim. Aqui a gente quer empreendedor, pessoas que mudam a vida dos outros. Aí eu ficava assim, gente, ele tá falando que eu não mudo a vida dos outros, mas eu trabalho no governo. Ele falou assim, sim, mas eu não vejo em você uma realização, um brilho nos olhos, querendo mudar a vida das pessoas. Você faz alguma coisa além de trabalhar no governo? Aí eu falei assim, eu dou aula e já tem um tempo que eu sonho com uma metodologia, eu respondo questões, elas estão todas numa planilha, eu estou respondendo as questões e eu vejo que algumas questões, a grande parte são respondidas pelas mesma frase. Eu quero mostrar para os alunos, clarificar o conteúdo, porque muitas vezes o direito é muito difícil de compreender. Eu quero criar uma metodologia diferente que mostra estatisticamente, traz a matemática para o direito, mostrando o que é mais cobrado com base em dados matemáticos. Eu quero mudar essa realidade das pessoas, eu quero criar frases poderosas, eu quero estruturar as palavras de uma certa forma que elas criem frases que vão responder o maior número de questões. Isso vai ser essencial para o aluno revisar e memorizar a matéria antes da prova. Ele precisa entender isso. Eu falei para o professor falou assim, por que você não vem para os Estados Unidos fazer isso aqui? Aí eu pensei, gente, esse é um professor. São milhares de candidatos do mundo inteiro querendo uma bolsa. E ele tá falando para eu vir aqui. Ele falou assim, nós conseguimos investidores para você. Inclusive, eu posso ser um deles. Aí eu falei para ele assim, mas eu teria que fazer o exame da ordem, o bar exam. Eu teria que estudar direito daqui. Eu não sei nada das leis americanas. Aí ele falou assim, mas seu projeto é muito interessante. E você pode transformar vidas com esse projeto. Na época, gente, eu fazia algumas aulinhas online na internet, mas eu já era professora há muito tempo, em cursinhos presenciais, eu não fazia nenhum trabalho online. Gente, eu tinha vergonha de falar em vídeo. Eu tinha umas coisas de síndrome do pânico, eu ficava em pânico com a câmera, em pânico. E aí ele falou isso pra mim, eu falei assim, gente, se ele falou isso pra mim, por que eu não faço isso no Brasil? Aí eu voltei com um propósito. Ele me mostrou que a gente pode transformar a vida das pessoas, que a gente pode se ajudar, né? E aí uma veia, uma vontade de realizar surgiu em mim, sendo que antes não tinha essa vontade. Para mim antes estava tranquilo, meu concurso, meu salário estava ótimo, para mim antes estava tranquilo. Mas aí surgiu um novo propósito, né? Que eu não tinha enxergado.
Eu não tinha enxergado como que eu estava desperdiçando o meu potencial, choramingando por problemas irrisórios. Choramingando. Eu não tinha despertado ainda na vida para a possibilidade de trocas positivas com as pessoas nesse nível. Gente, tá faltando 2 minutos. Não tem história de amor. Aí só sei que olha só, uma situação que eu vivi quando eu resolvi me arriscar. Quando eu pela primeira vez resolvi viajar sozinha, quando eu resolvi me arriscar, mudou a minha vida. Desde então, né, eu não trabalho mais no governo do estado, eu abri mão do meu cargo público, né, da minha estabilidade. E eu sou muito mais feliz. E eu só pude descobrir isso, só pude ver isso a partir do momento que eu tentei fazer uma coisa diferente, que eu tentei me arriscar. Então, se você aí sabe que você quer passar, sabe que é esse o seu sonho, tenha a disciplina de lutar por ele. Gente, quando a gente descobre o que a gente quer, a gente é poderoso. Hoje em dia eu sei o que eu quero. Quando a gente descobre o que a gente quer, a gente não para. Só que como é que a gente descobre o que a gente quer? Tentando. Não tem como alguém bater na minha porta e falar, olha, frase poderosa, estatística. Tudo isso foi fazendo questão, foi vendo a dificuldade do meu aluno, foi estudando, foi estudando lá fora, foi fazendo um teste para estudar no Stanford, foi tentando que as peças do meu quebra-cabeça se uniram. Então, não pare. Uma hora a certeza chega. E quando ela chegar, tenha a disciplina necessária e o amor próprio para lutar pelo que você merece. Tá bom? Um beijo grande. Está faltando 13 segundos. Foi um prazer estar aqui com vocês.